Vamos considerar hoje o Salmo número 5, onde Davi apresenta o contraste entre os perdidos e os redimidos. Após esse breve estudo, nós vamos ver novamente as características dos salvos, conforme Apocalipse 14, 1 a 6, a descrição dos 144 mil selados. Veja lá o Salmo 5. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu remido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã o Senhor ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A oração de Davi pedindo proteção contra os ímpios. Por que ele precisava pedir proteção contra os ímpios? Por que nós precisamos pedir proteção contra os ímpios? Porque os filhos de Deus são continuamente atacados pelos poderes do mal. Nós vivemos no conflito entre o bem e o mal. Os seres humanos estão imersos no conflito entre o bem e o mal. E nesse conflito, eles precisam da ajuda do Senhor Deus para vencerem as batalhas, para se portarem dignamente nas batalhas, para representarem a Deus nas batalhas. Agora, Davi fala das características dos ímpios. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces todos os que praticam a iniquidade, e tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Jesus destacou aqui que o mal não pode habitar com Deus. O objetivo do tabernáculo, da construção do tabernáculo, era que Deus habitasse com o seu povo. E me farão um santuário para que eu possa habitar entre vocês. E isso também será verdade no reino dos céus. O Senhor Deus quer habitar com os seus filhos no reino dos céus. Os que se aproximam do trono de Deus devem ser redimidos. Davi volta agora a falar sobre a bondade de Deus. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo, no seu temor. Senhor, guia-me na justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. No Salmo 5,7, que acabamos de ler, Davi descreve um ato de adoração, que é a questão central do conflito, do grande conflito. Apocalipse 13 usa 5 vezes o verbo adorar, e as 3 mensagens angélicas chamam o mundo para adorar o Criador. Adorai aquele que fez o céu e a terra e a fonte das águas. Davi disse que temia a Deus, e a mensagem do remanescente apresenta o seguinte chamado: temam a Deus e dai glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. Davi volta a falar agora das características dos ímpios, pois eles não têm sinceridade nos seus lábios. Estou lendo o verso 9. E o seu íntimo é todo crime, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus. Caiam nos seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Na boca dos ímpios não há sinceridade, a mentira, a lisonja, bajulação. Se você olhar Apocalipse 14, verso 5, falando sobre os redimidos, nos redimidos não se achou mentira. E nós só podemos ser redimidos, irmãos. Como podemos ser redimidos? Através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Somos salvos pela graça e justificados pela fé no Senhor Jesus. Agora, então, nos versos 11 e 12, Davi dá um louvor ao Senhor Deus. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como um escudo o cercas com a tua benevolência. Davi está louvando ao Senhor porque o Senhor nos cerca com bondade. Cercava a Davi com bondade, com benevolência. É o nosso escudo, é a nossa proteção. Mas se nós olharmos agora o texto de Apocalipse 14, dos versos 1 a 4, nós vemos o cântico de salvação dos 144 mil selados. Olhei, estou lendo o capítulo 14,
de Apocalipse. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Já vimos o que é isso, é o caráter de Deus impresso na mente. Ouvi uma voz no céu como voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tange a sua harpa. Um som maravilhoso, um som grandioso, e ele estava ouvindo esse som. Entoavam um cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados na terra. Os 144.000 estão diante do trono de Deus. Veja aqui a presença dos 4 seres viventes, os querubins, como já estudamos em lições passadas. Nessa parte fundamental do Apocalipse, João apresenta uma cena surpreendente. Pecadores foram resgatados da morte e têm o privilégio de estar na presença de Deus. Eles não conquistaram esse direito. Em vez disso, o receberam porque o Cordeiro de Deus, o justo Filho do Homem, estava lá com eles. Eles foram perdoados e redimidos. Não precisam mais carregar sua culpa, porque o Cordeiro de Deus a carregou por eles. Segundo Coríntios 2, 21, diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que neles nos tornássemos a justiça de Deus. Volta aqui agora no verso 4 e 5 de Apocalipse 14, João falando sobre as características dos 144.000. Não se macularam com mulheres, porque são castos. Isso quer dizer, não seguiram falsas doutrinas. Mantiveram-se fiéis. São seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, independentemente das circunstâncias. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias, a parte primeira da colheita. A primeira parte da colheita dos santos são os 144.000. Neles não se achou mentira, e na sua boca não tem mágoa. Uma vez que o nome de Cristo é escrito no nosso coração, não podemos ficar em silêncio. O povo de Deus apresenta ao mundo uma oferta final de misericórdia, usando voz forte, conforme Apocalipse 14, 7. Davi disse: alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Esse é o texto de Salmo 5, verso 11. Folguem, alegrem-se, regozijem-se, porque o Senhor nos defende. Pois tu, Senhor, abençoa o justo, e com escudo o cercas da tua benevolência. Será que isso era só com Davi, irmãos? Será que o Senhor cercava o justo, ao aquele que é justificado em Cristo, com a benevolência só no tempo de Davi? Não, não. O Senhor faz isso hoje, o Senhor faz isso comigo, o Senhor faz isso com cada um de nós. O Senhor nos cerca com amor, nos cerca com bondade, nos cerca com benevolência. E por conta disso, nós devemos ser eternamente gratos.